Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Perdão, Compaixão e Brasil, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 12 de maio de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. Conta-se que num bosque cheio de muitos riachos, de vários momentos acidentados, de lugares de difícil acesso, 2 monges, uma certa manhã, caminhavam na direção do seu mosteiro. E esses 2 monges, à medida que iam se aproximando, mais cansaço ia dando em função da jornada. E um deles, que era mais jovem, caminhava com mais altivez, enquanto o outro, um pouco mais velho, apoiado no seu bordão, ia caminhando, tentando acompanhar o companheiro mais rápido. E dizem que num certo momento da jornada, quando eles chegaram à margem de um riacho para atravessar, um riacho que corria com muita rapidez, com muitas pedras no fundo, havia uma mulher jovem colocada na margem do riacho, também querendo atravessar, mas sem coragem de ultrapassar as corredeiras. Então os 2 monges se aproximaram e o monge mais jovem, virando-se para a moça, disse: "Você quer que eu lhe ajude a atravessar?" Ela disse: "Eu gostaria." Então ele tomou a moça no colo, segurou-a em segurança e devagar por entre as pedras foi passando, foi atravessando, até que chegou na outra margem. A moça foi colocada no chão, eles se despediram e continuaram a jornada. Só que depois desse momento em que os 2 haviam encontrado essa moça, o monge mais velho não falou mais com o monge mais jovem. Eles continuaram a viagem e o outro sempre em silêncio. Até que à noite, quando eles pararam para descansar, o monge mais jovem, virando-se para o monge mais velho, disse: "Eu percebi que você está muito calado o dia todo. O que aconteceu?" E o monge mais velho, virando-se para ele, disse: "É muito cinismo da sua parte vir me perguntar o que foi que aconteceu. Você pensa que eu não vi?" E o mais jovem perguntou: "O que? Aquela moça na margem do riacho, que você foi atravessá-la, você pegou a moça no colo, colocou ela bem pertinho, agasalhou, abraçou ela bem abraçadinho, e foi atravessando, e eu fiquei olhando aquilo, sabe? E eu vi. E se você está pensando que eu não vou dizer isso quando nós chegarmos lá, você está muito enganado. Porque eu vou denunciar você, que você carregou uma moça na viagem." E o mais jovem disse para ele o seguinte: "Se você contar que eu carreguei a moça, eu vou dizer que você também carregou." E o mais velho disse: "Eu? Quer dizer agora que além de carregar a moça ainda é mentiroso? Ainda vai chegar lá e vai contar uma mentira?" Ele disse: "Não, é verdade. Porque eu carreguei a moça e deixei ela do outro lado do rio. Mas você está carregando ela até aqui." Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós temos uma leitura de mundo, uma interpretação das coisas e queremos medir os outros pela leitura que nós temos daquilo que nos acontece. Quando de repente, dentro do coração dos outros, não está acontecendo aquilo que... O Espiritismo, em nosso favor, ele fala que todos nós, indistintamente, fomos criados absolutamente isolados uns dos outros. Nós fomos criados únicos. Ninguém foi criado de pacote, ou Deus fez uma alma que estava sem paciência naquele dia, fez só uma, cortou em 8 e pronto, aí já vai dar 8, cada um pega um pedaço e vai. Não, cada um de nós, no dizer do Espiritismo, foi criado único e independente. Nós, quando fomos criados,
não tínhamos vínculo com ninguém, porque para a doutrina espírita não existe a ideia que às vezes a gente tem que para cada Regina tem que nascer um santo. Não necessariamente isso, que cada Romeu já nasce com a sua Julieta casado de princípio. Não. Para a doutrina espírita, as criaturas nasceriam absolutamente independentes. Nós não temos uma história de origem já vinculada a alguém. O que se quer dizer com isso é que quando Deus, no dizer do Espiritismo, cria alguém, ele cria esse alguém para que esse alguém construa a sua própria história como bem quiser. Não existem parâmetros pré-definidos. Só há um parâmetro que está pré-definido na criação de Deus. É que todos nós caminhamos na direção da evolução e uns mais cedo e outros mais tarde, mas todos nós seremos espíritos felizes. Os que se esforçarem no bem alcançarão a felicidade mais cedo. Os que não se esforçarem tanto alcançarão, mas demorarão mais e, consequentemente, sofrerão desnecessariamente em função de suas opções, de seu livre-arbítrio. Mas nós nascemos com um destino traçado na direção da felicidade. E daí, segundo a doutrina espírita, nós iremos conviver com outras pessoas. Nós iremos desenvolver convivência com os outros, porque é da natureza humana. A gente, desde o princípio, vive em coletividade. Desde a época das cavernas, nós vivemos em grupo. Nós aprendemos a viver em grupo, a caçar em grupo, a viver sempre num grupo de pessoas. Da natureza, o homem é um ser gregário, ou seja, ele já desde seu princípio era assim. E diz-nos o Espiritismo que é essa relação com as pessoas, esse processo de convivência incessante em função de sermos pessoas que vivem basicamente em grupo, que faz com que a gente crie vínculos uns com os outros. E a partir daí, nós começamos a estabelecer relações de vínculos. Nós passamos a ter, em função das experiências, predileção por A ou por B. Não que isso tenha sido determinado por Deus, mas nós começamos a nos afeiçoar a determinadas pessoas e a outras não. Segundo o Espiritismo, esse processo vai gerar um tipo de laços chamados laços de afinidade, que é quando nós descobrimos afinidades com outras pessoas e a partir daí nós começamos a querer a presença dessas pessoas próximo de nós. Chamamos laços de afinidade, quando a gente gosta de alguém. Esses laços de afinidade, conforme a doutrina espírita diz, ele vai, ao longo do tempo, estimular para que, de certa maneira, a gente volte a se reencontrar em outras existências. Aquilo que era uma coisa fortuita, deixa de ser, porque o amor, ele vincula as pessoas. Então, a gente, quando passa a conviver com alguém numa determinada vida, tem uma tendência de criar um vínculo de amor com aquela pessoa. Esse vínculo de amor vai ser como se fosse um ímã, que numa próxima existência, esses a quem amamos, eles têm uma tendência a renascer perto de nós. E renascem no entorno da nossa vida porque a gente ama. Então eles vão ser as pessoas que vão viver em redor de nós e que despertam em nós os sentimentos de afinidade. Esses laços de afinidade, eles podem se tornar duradouros e seguirem pela vida inteira, por várias existências. Mas às vezes os laços de afinidade podem não ser duradouros. Porque pode ser uma afinidade decorrente de uma vinculação que a gente tem no vício, no erro. Então, digamos, eu sou uma pessoa que adoro beber. Aí eu encontro um outro que também gosta. Nós somos parceiros. Então nós ficamos juntos porque a gente sente identidade. Mas se de repente um de nós diz, não, eu quero parar,
O outro vai reclamar, cara, o que é isso, né? Vamos ficar, que é isso, sempre parceiro e tal. Mas se esse companheiro que estava bebendo decide parar, a companhia que ele tem, ele perde. Perde o vínculo, ele perde a sintonia, e aí, de repente, esses vínculos se afrouxam. Eles podem ficar menos fortes e a tendência de reencontrar acaba diminuindo. Mas, se a afinidade foi marcada pelo amor, há uma tendência grande de que esta afinidade ecoe na eternidade. Que a gente continue se encontrando e reencontrando, revendo e revendo, inúmeras vezes em função do afeto que nos chama um ao encontro do outro. E aí, esses companheiros passam a conviver e a se reencontrar. Às vezes, pode acontecer de que um renasce, um reencarna, e o outro que gosta, que tem afinidade com ele, que o ama, pode até nem reencarnar, mas permanece próximo, apoiando, envolvendo. Não vai reencarnar naquela existência, mas vai ficar lá. De repente vai voltar como um neto ou como um bisneto, que aí você já está indo e o cara está chegando. Isso pode também acontecer, mas não é a obrigação de que se eu gosto de alguém, aquela pessoa a quem eu amo, eu obrigatoriamente tenho que encontrá-la, sim, junto comigo, grudado numa existência. Não, eu posso renascer e o outro não. Então esses são os laços de afinidade que podem surgir. Infelizmente, nem sempre os laços que a gente forma são laços felizes. Existe uma grande quantidade de relações que, ao invés de formar os chamados laços de afinidade, geram laços diferentes. São os laços de desafeto. Os laços de desafeto são laços que irão trazer problemas para nós. Por quê? Porque são vínculos indesejáveis e que a gente mesmo é que fez. Não foi Deus que disse: bem, meu filho, você vai levar um filé com uma ponta de osso, então vou te dar um pessoal fácil de conviver e um pessoal ruim. Não, é a gente que vai construindo essas coisas e acaba promovendo nas nossas histórias laços de desafeto. A gente se desentende com o chefe, a gente se desentende com um colega de trabalho, a gente se desentende em casa, com os parentes, até com sogra, às vezes a gente consegue se desentender. Então, desafetos existem. Por quê? Porque a gente possui uma capacidade de amar ainda pequena. Então a gente até que ainda vai, mas quando passa do ponto que dá, aí parece assim que dá uma surtada básica e a pessoa diz: chega, não quero mais. Então nós acabamos gerando laços de afeto. E esses laços de afeto é que são o nosso grande problema. Porque laços de afinidade é sempre bom ter. Os laços que são do erro, do vício, uma hora eles vão se desfazer e a gente vai encontrar um outro caminho. Mas o que mais promove perturbação e desequilíbrio nas nossas vidas é o ódio que muitas vezes a gente carrega dentro do coração. Nesse particular, existem basicamente duas naturezas de sentimentos de desafeto que a gente precisa cuidar. Uma delas é o ódio, a outra é a mágoa. Qual é a diferença das duas? Nós sentimos ódio pelas pessoas que nos fazem mal e das quais nós não esperávamos nada. Quando alguém faz algo conosco de ruim e a gente não esperava nada, a tendência é que aquele mal que a pessoa nos fez nos gere raiva, nos gere ódio, porque ele me era um desconhecido e ele me agrediu. Então a minha tendência é devolver, odiar, me vingar. Eu tenho um sentimento dessa natureza. E a mágoa acontece quando a gente gosta de alguém e este alguém nos decepciona. Quando a gente tem apreço por alguém, quando a gente ama alguém e esse alguém que a gente ama nos fere, nos magoa, nos faz entristecer, a tendência é que ao invés de mágoa, ao invés de ódio, nós tenhamos mágoa. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas, por exemplo, é bastante difícil que alguém chegue na delegacia e diga: ah, seu delegado,
Eu estou muito magoada com um assaltante que levou minha bolsa. Como é que vai se magoar com um assaltante, gente? Como é que vai magoar? Por quê? Eu não tenho dentro de mim, pelo menos em princípio, nada que justifique eu me magoar com ele, porque ele é um estranho, ele me machucou, então a minha tendência é agir de uma forma. Já a mágoa é um sentimento que a gente reserva quando eu crio uma expectativa sobre você. Eu crio uma imagem daquilo que eu possa ter com você. E simplesmente você não corresponde àquilo que eu gostaria. Quando isso se dá, a tendência é que a gente se magoe. Nem o ódio e nem a mágoa são bons. Porque da mesma maneira que a afinidade, ela vai criar esse vínculo e vai fazer a gente se encontrar, a mágoa e o ódio também constituem uma espécie de vínculo, só que é diferente, é como se fosse uma corrente, aquelas de prender escravo, o chamado grilhão, que nos prende a essas pessoas. Por que a gente se prende? Porque a gente fica o dia inteiro pensando na criatura. A pessoa fez algo para você e você não esquece, você fica naquela rede se embalando e lembrando. A parede já está preta, de tanto empurrar o pé com ódio quando lembra do cidadão. Então, onde será que ele está, meu Deus? Oh, meu Deus, cuida dele! Esse cuida dele é para ver se... E a gente às vezes diz assim, é da nossa natureza. Não, eu não quero nenhum mal a ele, só quero justiça. Meu Deus! A justiça, na verdade, nessa hora, ela assume o papel de vingança. Eu só quero justiça. Ou seja, eu quero que alguém vá e faça por mim, o serviço tem que ser feito. E aí a gente acaba promovendo em nós um sentimento que a gente nem esperava ter. Quando a gente se descobre, a gente está preso nessa malha. Preso na malha da mágoa, preso na malha do ódio. E aí? O Espiritismo diz, e aí Jesus acaba sendo a grande inspiração nesse momento, que nós deveríamos amar os inimigos. Meu Deus, amar os inimigos. Aí eu tenho uma pessoa que eu sei que não gosta de mim, eu vou lá e me abraço com ela e beijo. A doutrina espírita diz que o amor aos inimigos não significa você dar a essas pessoas o mesmo tratamento que você dá àqueles que você ama. Porque se eu for dar a ele o mesmo tratamento para o outro, eu corro até risco físico. Então existem situações nas quais a convivência com determinadas pessoas é realmente perigosa, até fisicamente para nós. E a gente não pode ser ingênuo e dizer, não, fulano disse que ia me matar, mas eu vou lá. Mas o cara já machucou, já feriu, já disse, se você vier mais ou menos, eu dou um tiro em você. Não, mas eu vou lá mesmo, você tem que amar o inimigo. Se você for partir por essa lógica, a gente se expõe a perigos desnecessários. O Espiritismo interpreta que a frase do Cristo, que a gente tem que amar os inimigos, amar no sentido de não permitir com que o sentimento contra eles se instale na nossa alma, criando vínculos nossos com eles. Porque se eu permitir que aquilo que ele me fez me perturbe, eu estarei criando vínculo na minha alma com a história dele. Traduzindo com uma outra frase, quando eu digo para alguém assim, eu odeio você, espiritualmente eu estou dizendo, quero marcar um encontro com você na próxima existência. Porque quando eu decido que eu odeio alguém, eu estou mandando uma carga de pensamento que vai vincular a pessoa a mim. E o que é pior, a gente fica pensando nisso de vez em quando. De vez em quando lembra do miserável. Ai, meu Deus. E aí, a gente às vezes até dá palpitação, muda o batimento cardíaco, porque a pessoa lembra da criatura. Às vezes está andando na rua, tranquilo. Aí vem uma pessoa parecida. Só de ver um parecido, o coração tuc, 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 tuc. Por quê? Porque a gente está com a pessoa dentro de nós. Parecido com um monge que atravessou o riacho e não deixou a pessoa do outro lado do rio. Carrega a moça dentro de si, só que esse está carregando quem nos faz mal. Quer dizer, ainda é um peso que você carrega de uma pessoa que fez mal a você. Ó, que complicado. Então, quando existe a figura do ódio, não é que a gente vá dar a esta pessoa o mesmo nível de sentimento que eu daria para uma pessoa que me ama. Não, é diferente. Mas eu preciso me proteger. E um deles é não me expor demais. Então, aqui não é você querer andar abraçado e beijando uma pessoa que lhe odeia. Mas é a gente ter a lucidez de que eu não posso guardar do outro um sentimento que amanhã vá me favorecer com que, de repente,
eu tenha que reencontrar desnecessariamente com essa pessoa. Porque o problema não é reencontrar. O problema é a gente reencontrar a pessoa com ódio dela. Esse é o problema. Porque encontrar, tudo bem. Encontrar, ótimo. Mas você reencontrar quando você não está bem, não é bom. Por isso que a gente não deve evitar, tanto quanto possível, essa carga do ódio, do desejo de vingança, que vai produzindo em nós todo esse conjunto de sentimentos que a gente precisa. Então, para este fenômeno do chamado ódio, a proposta da doutrina espírita é que a gente busque o perdão. Vamos perdoar as pessoas. Aí assim, não, mas esse negócio é muito complicado, isso é muito difícil. Meu Deus do céu, como que vai perdoar as pessoas? Eu vou chegar em casa, a partir de hoje, fulano está perdoado. Acabou, encerrou, não quero mais. Pronto, lavei minha alma. Não funciona, porque quando a gente tem muita raiva dos outros, esse negócio não sai com facilidade. Às vezes a gente fica até, nem fala, mas fica torcendo para o outro se dar mal para dizer, isso é a mão de Deus, mas está tão feliz quando o outro se deu mal. É um ódio velado que a gente acaba tendo. Então, a proposta do Espiritismo é o perdão. O perdão não é uma coisa que é feita assim, clique. Eu não sabia perdoar, mas a partir de hoje está perdoado, prego batido e ponta virada. Isso é um processo lento para retirar isso de dentro de nós. Para que se faça isso, existem uma série até de livros ou até de CDs que tratam dessa questão. Oi? Tem uma série de obras que comentam sobre isso. E geralmente, o pessoal às vezes usa, tem vários autores que têm isso, que é uns CDs de visualizações. Não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa relaxa, bota aquele CD e a pessoa vai levando você para um local tranquilo. Geralmente é um lago, ou é um campo de trigo, ou é uma praia. É um local que quando você vai, você se sente bem. E aí ele deixa você sentir aquele ambiente, deixa você se sentir à vontade naquele lugar. Aí de repente, ele faz você mentalizar que a pessoa que você menos gosta apareceu. Ela apareceu e ela está caminhando na sua direção e ela vai parar no lugar que você aceitar que ela fique de distância. Então, às vezes, a gente admite que a pessoa fique lá no Candeias, né? À medida que a gente vai exercitando, a tendência é que você vá se permitindo ela se aproximar mais. E aí, nessas visualizações, as pessoas começam a induzir, né, a estimular que a gente veja a pessoa e diga para ela tudo o que a gente tem vontade de dizer. Então você mentalmente bota para fora tudo que tem vontade. E depois assim, agora ouça da outra pessoa tudo o que ela tem para dizer para você. Aí você vai se permitir ouvir o que a pessoa tem para dizer. Agora a pessoa que estava com você está indo embora. Aí vai dando um alívio miserável. Aí a pessoa foi embora e graças a Deus. Aí você fica em paz. Aí alguns, não todos, mas uma boa parte desses CDzinhos dizem assim, agora está chegando uma pessoa que você ama muito, ou às vezes não é quem ama muito, às vezes é Jesus. Agora Jesus chegou e veio lhe dar um abraço, que é para compensar as energias, que você pode ter ficado muito mexido, então ele aparece uma segunda pessoa, que lhe dá um abraço, e aí depois vai, devagarinho, volta a pessoa. Parece que não é nada isso, mas isso tem um efeito danado pelo seguinte. Quando a gente fala o nome daquela pessoa que não se gosta, não fala o nome dessa criatura. O nome dela aqui não pode ser falado. Não quero nem ouvir falar disso. Então você nunca se permite o encontro com essa pessoa. O seu coração está fechado para ver essa pessoa. Eu não quero falar desse assunto. Eu não falo disso. Não toque no nome dele, ou do nome dela, sei lá. Aí, quando a gente faz esse exercício, que parece um nada, nós vivenciamos a experiência do encontro, do conversar, do dizer para o outro tudo o que eu tinha vontade de dizer. Se esse processo é repetido, a tendência é que a animosidade que existe em nós, ela vá diminuindo. E aí, quando acontecer, que vai ter que acontecer, o nosso encontro com essa pessoa,
eu não tenho tanta carga acumulada de coisa para dizer, porque eu tenho a sensação de que eu já falei boa parte do que eu tinha para dizer. Então isso me ajuda a superar e até a conseguir enxergar a pessoa que me machucou tanto, que me feriu tanto. E aí abre-se a possibilidade de que a gente consiga o perdão. O perdão, ele era uma proposta de Jesus. A doutrina de Jesus estava centrada no perdão. Mas a doutrina espírita, ela vem nos ajudar no sentido do perdão, nos dando uma chave a mais. Porque a doutrina do Cristo, embora corretíssima, e nada até hoje conseguiu superar a mensagem moral de Jesus, mas a doutrina espírita, ela nos traz uma chave que nos ajuda a entender melhor a questão do perdão. Que é por que perdoar? Porque a gente só sabe que Jesus disse que tinha que perdoar. Não, perdoa o teu inimigo, perdoe as pessoas. Sim, mas tá, e daí, por que não? E se eu não quiser? É gosto meu livre-arbítrio, não quero perdoar, não estou afim, quero permanecer como estou muito bem com raiva dele, não estou disposto a negociar. Perfeito, é um direito. Mas o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz aquilo que estávamos falando ainda agora. É que quando as pessoas se machucam e elas não se resolvem, elas têm uma tendência grande a se reencontrar. Não que isso seja obrigatório. Ninguém é obrigado pela lei de Deus, conforme o Espiritismo, a reencontrar as pessoas com quem teve algum problema no passado. Digamos, fulano me machucou, me fez um mal danado. Ah, é? Então na próxima a gente vai ficar junto com ele. Vai nascer com ele. Pelo amor de Deus, o cara me fez tanto mal. Eu ainda vou ter que voltar de novo com ele. Não é assim. Mas se alguém me fere e eu guardo mágoa desse outro, existem fios invisíveis que estão nos ligando. E são esses fios invisíveis que promovem a atração das pessoas para o nosso mundo íntimo. E esses indivíduos com os quais a gente teve problema no passado, acabam tendo uma grande chance de se reencontrar conosco. Seja na condição de parente, de colega de trabalho, de irmão, de tanta coisa, pai, filho, meu Deus. Acontece tantas histórias em que os ódios se transformam em até relações familiares, irmãos que às vezes não se dão bem de jeito nenhum, pais e filhos em dificuldade de desarmonia, ambiente de trabalho, você tem uma pessoa que misericórdia. Então essas coisas, vizinho, né? E tem outros graus de parentesco também que podem acontecer, né? De repente você casou com alguém e o seu sogro morreu, né? E aí, consequentemente, ela veio morar em casa. E aí você vai reencontrar com a sogra. Às vezes estava tudo tão bem e aí... Mas olha, estou falando assim de sogra, mas eu tive uma surpresa esse mês passado. Eu viajei e fui na minha terra. Aí cheguei lá, encontrei minha mãe, disse, olha, vai visitar a fulana está tão mal, está numa depressão. Eu fui lá, como ela estava mal, gente, uma senhora. Fui lá com ela para conversar. O que houve? Aí ela disse, meu genro morreu. O genro, ela entrou em depressão por causa do genro. Porque ele era que cuidava dela, ele que fazia tudo para ela, ele que levava, que trazia, que fazia todos os mimos. Meu Deus, aí fiquei pensando, nossa, se ela está assim, que dirá a filha, né? Minha filha está bem. A filha está bem, quem está mal sou eu. Quer dizer, ela ficou pior do que a filha. Já tem 8 meses que o rapaz faleceu e ela não consegue aceitar a desencarnação dele. Então, para vocês verem que há exceções. Oi? Aqui no caso era uma questão de afinidade. Muito bem, então, o que faz o perdão? O perdão promove a desvinculação das almas. Quando eu, que fui agredido, perdoo alguém, esse alguém que me agrediu não está isento de culpa. A culpa está dentro dele. Quando eu perdoo, eu me retiro do cenário. Eu digo, eu não preciso dessa experiência para o meu crescimento. Quando eu perdoo, eu me liberto da necessidade de viver aquela experiência, de reencontrar com o outro. E ele vai continuar de onde ele está, mas não comigo, com outra pessoa. Ele vai renascer com outro, diferente de mim, para continuar o processo educativo dele. Não é mais comigo. Mas quando a gente não perdoa, a tendência é o reencontro da...
Eu não estou rogando praga a ninguém. E nem estou dizendo que isso é de maneira absoluta, mas a chance do reencontro aumenta. Quando você perdoa, essa obrigação ela desaparece. Porque o objetivo da vida não é punir ninguém, nem torturar pessoa alguma. É que a gente se eduque. Então, se a gente não conseguiu se educar, a tendência é que a gente precise daquela experiência que ficou faltando. Aí, por isso que repete. Se eu perdoo, se eu faço a ruptura desse grilhão, a tendência é que eu fique liberto de tudo. Por essa razão é que a doutrina espírita diz que o perdão é a grande chave para a solução desses nossos dramas. O perdão, quando ele é dado de maneira plena e grandiosa, ele liberta a alma de tal maneira, mas de tal maneira do seu agressor, que a pessoa que é vítima olha o agressor com outro olhar e diz, coitado dele, se eu me retirar desse cenário, ele vai ficar muito mal. E acaba dizendo, não, eu quero sim, eu quero uma experiência próximo dele. Só que agora já não é mais por obrigação, é por amor. E eu vou, isso acontece muito, das pessoas reencarnarem para resgatar alguém que ficou para trás. As mulheres têm uma tendência maior de viver situação. Renascerem próximo para tentar resgatar as pessoas. É renúncia, minha filha. O livro Renúncia conta uma história mais ou menos. Mas os laços de desafeto, eles não se circunscrevem à questão do ódio. Existem as circunstâncias da mágoa. Nas circunstâncias da mágoa é quando você se feriu com alguém. A didática proposta pela doutrina espírita nessa segunda situação não é a da primeira. Porque a da primeira é assim, se você estiver perto dessa pessoa, você corre risco físico. Ela vai lhe agredir, ela vai lhe destruir, ela vai lhe fazer mal. Neste segundo caso, a proposta é não desistir. Olha a diferença. Porque quando alguém que a gente acredita que tem um potencial nos decepciona, de certa maneira, há uma tendência em nós dizer assim, pois então agora você vai se virar sozinho. Larguei de mão. E larga a pessoa para lá. É uma circunstância totalmente diferente da primeira. Porque na primeira é o ódio, na segunda é a mágoa. Na circunstância da mágoa, nós estamos diante de um fenômeno totalmente diferente, porque a mágoa é o amor que adoeceu, é o amor que ficou doente. Toda mágoa, no fundo, ela não gostaria de ser. Toda mágoa gostaria de ser amor. É o amor que ficou doente, que pegou uma doença e ele está gemendo, se arrastando. Mas por baixo dessa mágoa existe um sentimento positivo. O que a gente precisa fazer é tratar esse sentimento para que ele consiga se libertar de todas as mazelas que ele possui. E a doutrina espírita nisso diz que nessas circunstâncias, a chave para a questão da mágoa não é necessariamente o perdão, é a compaixão. A compaixão é a grande proposta do Espiritismo para a questão da mágoa. A misericórdia é você não desistir do outro, é não abandonar as pessoas, é não acreditar que o outro não tem mais jeito, é apostar, é continuar apostando. Às vezes, esse que nos magoou e que nos decepcionou, somos nós mesmos. É a gente mesmo que se decepcionou com a gente mesmo. Que se olha no espelho e diz, que vergonha que eu tenho de mim. Ah, se eu pudesse desistir de mim mesmo. Quando essas condições acontecem, a gente precisa tratar essas questões para que essa decepção conosco não nos tome por inteiro. Para que a gente não desista de nós. Porque todos nós possuímos um potencial enorme. E o sentimento que a gente tem de acreditar no outro é porque, de fato, aquilo no outro é possível de ser investido. E fala a doutrina espírita que, às vezes, a gente reclama dos outros e, de repente, o problema está em nós. Está na gente, a gente reclama dos outros. A minha mãe adora pegar no meu pé. Ela não me deixa em paz. Ela quer que eu acorde cedo. Ela quer que eu arrume meu quarto. Ela quer até que eu ajude a lavar a louça. Vê que pode, ela quer me fazer uma escrava. E de repente, o problema não está no outro. Como dizem os mineiros, está em mim. Está em mim. E eu acho que está nos outros. Não, aí eu não suporto fulano. Às vezes, esse não suporto é o elemento que está fazendo a gente crescer.
Então é muito diferente da primeira situação, porque na mágoa, o que está acontecendo? Eu estou me machucando porque a pessoa está exigindo de mim determinados valores que me incomodam. Às vezes esses valores são os valores que estão me fazendo crescer. Imagine uma pessoa que sempre viveu sozinha, numa mesma casa, sozinha. Então, ela comia biscoito onde queria, ouvia música na altura que queria, e o tipo de música que queria, televisão na altura que queria, não é? Nem tinha copo em casa, porque não precisava, afinal de contas era sozinho, né? Então botava só as garrafas na geladeira, estava só, gente. Aí esse sujeito vai, isso é um homem, tá? Precisava dizer? Não, né? Ele casa, aí a moça que vai morar com ele começa, não, mas você não pode comer o biscoito em cima da cama. Ah, porque você não pode ouvir televisão nessa altura. Ah, porque você não pode, você tem que comprar pelo menos uma partida de copo para cá, pelo menos 6. Ah, porque, mas ela pega demais no meu pé. Será que realmente isso que ela está fazendo é bom ou é ruim? Às vezes, aquilo que nos incomoda, que os outros fazem, é porque o problema está na gente, não está no outro. O outro é o meu instrumento de progresso. E eu fico querendo reclamar do outro, do que ele tem, e esqueço do que eu tenho em mim, dos males que estão em mim. Tem uma frase no Sermão da Montanha, em que Jesus diz assim, se antes de você tirar a trave que está no olho do teu irmão, vê primeiro para ver se não tem um argueiro no teu olho. Hipócrita, como poderás tirar a trave que está no olho do teu irmão, se não consegues tirar o argueiro que está no teu próprio olho? Dito assim, ninguém entende nada. Então vamos mudar para ficar melhor. A frase de Jesus, o que é um argueiro? Um argueiro é um cisco. O cisco caiu no olho. O que é uma trave? Uma trave é uma perna manca. Uma trave é um caibro. Como é que chama aqui? É caibro ou é perna manca? Perna manca. É uma perna manca. Então, como que você vai tirar o cisco que caiu no olho do teu irmão se você não tirou a trave que está no teu olho? Ora bolas, como é que eu vou poder tirar o cisco do olho do outro se eu estou com uma peça de madeira larga tapando o meu olho todinho e eu estou criticando o outro lado? Então, tira primeiro a trave do teu olho, então tu poderás ver melhor para tirar o argueiro que está no olho. Quantas acontece conosco? Nós estamos cheios de defeito, magoados com os outros que estão às vezes nos corrigindo das nossas imperfeições. É complicado, mas às vezes é a estratégia que Deus se utiliza, é essa convivência. Se a gente vivesse isolado, cada um numa ilha, ninguém saberia nada. Mas é a convivência entre nós que vai fazer a gente descobrir essas coisas. O desenvolvimento do perdão e da compaixão, que é chamado de misericórdia, né? Isso é a misericórdia. Então, a compaixão é o grande ensinamento que o Buda deixa para nós. O Buda, no Oriente, ensinava para nós basicamente duas coisas. O autoconhecimento, mergulhar em si mesmo e se autoconhecer. E segundo, o exercício da compaixão. Ter compaixão pelo outro, em vez de dizer, compaixão pelas pessoas. E a gente sempre vê assim, mas Jesus, na verdade, nem falava tanto assim de compaixão, falava mais era de amor aos inimigos, de perdão, não falava muito de compaixão. Mas peguemos uma frase do Cristo na cruz, quando ele virou-se para Deus e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão. O que é compaixão? É eu conseguir entender o outro no ponto que o outro está. Que eu não posso exigir do outro aquilo que o outro ainda não consegue dar. Eu vou ser mais claro. Fulano foi criado numa família que o pai não abraçava e a mãe não abraçava, porque sujava a roupa. Menino não é para abraçar pai nem mãe. Pai é para criar, não é para estar afagando o menino. Então a pessoa cresceu sem saber dar carinho, não sabe. Não recebeu, tem dificuldade de saber dar. Aí outras, fulano é seco, não sabe dar carinho. O pobre nem aprendeu. Então o que é compaixão? É eu ler o outro com as razões que o outro tem, é eu entender o outro do jeito que ele é. Porque ele não teve a educação que eu tive, ele não teve a família que eu tive, a história dele é outra. Então, para ter compaixão,
Eu não posso medir as pessoas por mim, dizer assim, ah, mas ele deveria saber. Ele deveria, por que ele deveria? A leitura de mundo dele é outra, gente. Os valores dele são outros. Então, se o valor é outro, eu não posso esperar que o cara dê o que ele não tem, não pode dar o que ele não sabe. Então, a gente às vezes se magoa porque espera que o outro dê aquilo que o outro não tem condição de dar. E nos tornamos infelizes porque criamos uma imagem daquilo que o outro pode fazer e como o outro não corresponde, eu me magoo com ele. E há um detalhe que está contido nessa questão da compaixão, que é a necessidade que nós temos de não desistirmos das pessoas que estão sob a nossa tutela, sob a nossa capacidade de influência. O Espiritismo diz que quando a gente desiste de alguém que está ao nosso alcance, quando chega no mundo espiritual, essa pessoa que a gente desistiu diz assim, eu dei errado mesmo, também desistiram de mim. Não tive ninguém que cuidasse de mim, porque no primeiro erro que eu dei, minha mãe me botou para fora. Meu pai me expulsou de casa. Não tive uma mão que me estendesse. Por quê? Porque eu desisti do outro. Então, quando a gente desiste, você, de certa maneira, faz com que aquele que erra se justifique para si mesmo que ele não conseguiu crescer porque alguém o abandonou. Mas se ao contrário, a gente não desiste da pessoa, mesmo que o cara erre, você ficou a vida inteira tentando, não é dizer sempre sim, mas não desistindo, mostrando que ele tem uma mão, deixando ele, olha, tem apoio, vamos lá, vou te ajudar, e vamos, sem desistir, mas tentando estar sempre junto, não deixar a pessoa se sentir desamparada, não precisa carregar no colo o cidadão, mas vai lá. Quando ele desencarna, que ele chega lá e diz assim, nossa, mas eu só fiz besteira, hein? E aí ele se dá conta do quanto que foi investido nele e quanto ele não conseguiu devolver. Isso incomoda tanto o espírito que empurra ele a progredir. Ele se sente constrangido e envergonhado diante da lei e esse elemento acaba sendo a mola que impulsiona o progresso dele. Então, não desistir do outro é a ferramenta para acelerar o progresso dos que estão na retaguarda. Desistir é retardar a marcha deles e atrapalhar a nossa, porque vamos dizer depois, nossa, meu Deus, por que desistir sem necessidade? Por isso, nesses nossos dias de Brasil, o exercício da compaixão precisa ser exercido, porque o Brasil não precisa de sentimentos de desamor, o Brasil precisa de sentimentos, e a gente precisa, portanto, no momento que vivemos, exercitar compaixão. A leitura da sociedade medindo os outros pelos valores que os outros têm, sem esperar que os outros tenham os valores que eu tenho e que acho que são melhores do que os outros. O que a gente mais precisa é se unir, porque quanto mais a gente se dividir, quanto mais a gente se enxergar diferentes, quanto mais a gente esgarçar o fio da sociedade, quanto mais a gente cultivar o desamor, quanto mais cultivarmos esse sentimento de ódio ou de mágoa, a depender de cada uma das pessoas, mais a gente se mistura com determinados sentimentos que são desnecessários para nós. Daí a importância de nós nos esforçarmos, tanto quanto nos seja possível fazer, para que nos nossos laços de vinculação, nós procuremos os laços de afinidade, que isso é o melhor para nós. Mas se por algum motivo a gente se defrontou com laços de desafeto, tomemos cuidado para que eles não nos consumam. Se estamos sendo vítimas do ódio, perdão, para o nosso próprio bem, para a nossa história futura, para que a gente consiga ter mais felicidade no amanhã, para que a gente não tenha um corpo físico doente, chagado, um corpo físico cheio de problemas por conta da raiva, do ódio, detonando uma série de doenças, que não tenhamos problemas psicológicos decorrentes da falta do perdão por conta do ódio, e que espiritualmente nós também não tenhamos problema no futuro pela necessidade, às vezes, do reencontro com os companheiros que nos machucam. E se nós estamos sendo colhidos pela mágoa, não desistir dos outros e nem de nós mesmos. Não abrir mão da nossa capacidade de fazer, porque ainda existe em nós amor que ainda não foi acessado. Às vezes dizemos assim, mas eu já fiz tudo o que eu podia. Às vezes ainda há uma camada de amor debaixo do nosso baú que a gente ainda não abriu para oferecer. Então ainda tem um restinho que a gente tem para dar.
E Emmanuel tem uma mensagem no livro da Esperança, capítulo 76, em que ele diz o seguinte, que se a gente tem uma relação conflituada, e a gente diz assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, diz Emmanuel, pergunte para você mesmo, analise a intimidade da sua consciência e pergunte a si mesmo lá no fundo da sua alma, você já fez tudo o que podia pelo outro? Se ainda não fez tudo, não desista. Porque se desistir, a consciência vai nos cobrar. Porque é a consciência que nos cobra. E se a consciência nos cobra, é sinal de que a dívida ainda permanece. Não façamos decisões precipitadas. Não se toma decisão grave na vida quando se está emocionalmente abalado. Se você está abalado emocionalmente, não decida nada. Espera passar. Decida um pouquinho mais para frente. Porque a vida, ela é cheia de muitos perigos, de muitos percalços. Mas é preciso que a gente esteja atento para aproveitar da melhor maneira possível o tempo na Terra, porque o que Deus quer de nós é só aquilo para o que nós fomos criados, para sermos felizes. Esse é o objetivo dele. Esses nossos caminhos tortuosos que nos geram sofrimento são desnecessários. Nós acabamos entrando por essa via, mas é necessário que a gente aprenda a entrar pelo caminho do amor e sermos tão felizes como Deus gostaria de nos tornar. Você acompanhou a palestra Perdão, Compaixão e Brasil, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 12 de maio de 2016, na cidade de Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia.